Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo de Ramos. Com Jesus percorremos o caminho da Quaresma e agora entramos com Ele no caminho para Jerusalém, cenário em que se desenvolveram os grandes acontecimentos da nossa salvação. Hoje iniciamos a Semana Santa, a última etapa da preparação para a Páscoa do Senhor, o seu mistério pascal. Também somos convidados ao gesto concreto, a campanha da fraternidade. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Filho de Davi.
Santo é seu nome, ao Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, ao Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisesses que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Aqueles que puderem, podemos nos sentar e vamos ouvir a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías. O Senhor Deus me deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Ri de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao
Senhor se confiou e Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes?
por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Vamos juntos aclamar o Santo Evangelho. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte de uma cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me derais se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos enquanto comiam. Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor
que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei deles todos, por isto é o sangue da aliança que está derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo do reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficarei decepcionado por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me ligarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feito a tua vontade. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, a que viestes? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Cortando-lhe a orelha, Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam espada, pela espada morrerão. Ou pensam que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. Então, como se cumpriram as Escrituras que dizem que isso deve acontecer. E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás,
onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou, nosso Jesus e conferirou o nome de Jesus. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunhas contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Fazei-nos uma profecia. Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque o preço é de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado na festa da Páscoa. O governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo?
Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema a vós. O povo todo respondeu: E o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu querias destruir o reino e construir um novo reino. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e bem-aventuraremos dele. Confiou em Deus e o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvar. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito.
Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer veio um homem rico, de Arimateia, chamado José, e também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, uma breve partilha desta celebração que iniciamos a Semana Santa. Com o episódio de hoje, com Jesus entrando na cidade de Jerusalém, se cumpre a profecia do profeta Zacarias há 500 anos antes. 500 anos antes, o profeta Zacarias já tinha profetizado que o Messias ia entrar na cidade santa montado no jumentinho. Então hoje se concretiza a profecia do profeta. E Jesus entra na cidade de Jerusalém, tirando toda a mentalidade da época que os religiosos tinham de que o Messias viria como um soldado romano, como alguém poderoso, de posses, armado, com muita violência. E de repente vem alguém totalmente diferente. Ao invés de montado num cavalo forte, vem montado num jumentinho frágil, desarmado. A única arma que o Messias já vem mostrando e vai nos mostrar ainda mais essa semana é a lógica do Pai. É a lógica de Deus. Este Deus
que é Pai, e que Jesus entrando hoje em Jerusalém mostra a importância de viver o cristianismo com fidelidade e obediência. Não se vive o cristianismo, não se vive em comunidade se não se tem fidelidade e obediência. E Jesus, ele entra aclamado, sim, aclamado. Idolatrado? Talvez, não sei. Mas aclamado, ele entra, que é o símbolo dos ramos. Os ramos que carregamos nas mãos é a aclamação de alguém importante que chega. Alguém importante está chegando, pegamos os ramos e aclamamos a sua chegada. Bendito que vem em nome do Senhor. E chega, aclamado, glorificado. E o Senhor vai ensinar a gente essa semana que não vai parar na aclamação. Não para na aclamação. Porque viver a obediência e a fidelidade na aclamação é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Fácil. Você ser fiel, você ser obediente na aclamação, no louvor, na euforia. Agora, o que o Senhor vai nos ensinar essa semana é que a gente tem que ser fiel e obediente aos pés da cruz. Até aos pés da cruz. Esse é o desafio, esse é o convite para todos nós nessa semana. Viver a fidelidade, viver a obediência na aclamação, no louvor, na glorificação, mas sem deixar o Senhor aos pés da cruz. Quando Jesus entrou em Jerusalém, uma multidão o esperava, o aclamava. Aos pés da cruz dava para contar nos dedos quem estava aos pés da cruz. Diferente nesse momento. É o Senhor que essa semana vai ensinar a gente a saber lidar com duas coisas muito presentes. E a gente tem que aprender a lidar com as coisas. A gente tem que aprender a lidar com a traição e com a negação. São dois ensinamentos que o Senhor vai passar para a gente essa semana. Principalmente agora, na segunda, terça e na quarta. Que não se vive a fidelidade e a obediência sem saber lidar com a pessoa que trai e a pessoa que nega. Tem que aprender a lidar com as negações e com as traições. Mas sempre mantendo os olhos fixos no Senhor. Sempre mantendo os olhos fixos no Senhor. Saber lidar com as traições e com as negações. E o Senhor depois vai ensinar a gente que se a gente saber lidar com as traições, com as negações, ser fiel, ser obediente, viver a aclamação e ir com Ele até a cruz, Ele vai ensinar a gente o que significa servir. Se ajoelhar, lavar os pés. Que não se vive em comunidade aquele que não quer ajudar, aquele que não quer servir, aquele que não quer ser solidário. Lavar os pés. E o Senhor lhe ensina isso na prática. E lavando os pés, ele vai instituir o maior tesouro que nós temos, que a nossa fé tem, que vai instituir a Eucaristia e nos dar como alimento,
e vai instituir aquele que só Ele traz para nós esse dom, que é a instituição do sacramento da ordem, do sacerdócio. Sem a figura do padre, não há Eucaristia. O que de mais importante um padre traz para uma comunidade é a Eucaristia. Porque sem Eucaristia não sobrevive nenhuma comunidade. Continuando o percurso, o Senhor vai convidar, e aí a exigência é maior, para estar com Ele aos pés da cruz. Aí é só quem sabe a importância da palavra renunciar a si mesmo é que vai até com Ele na cruz. Quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por isso que eu falei que aos pés da cruz dá para contar nos dedos quem está ali, né? Dá para contar nos dedos. Os poucos discípulos, a mãe, poucos. A importância da palavra renunciar, para poder servir, para poder ajudar, para poder estar junto. E aos pés da cruz participar do sofrimento do Cristo, que nós ouvimos aí na profecia de Isaías, o Cristo sofredor. Ao olhar para Jesus na cruz na Sexta-feira Santa, é um convite, uma catequese dele mesmo, morto na cruz, que a gente participe dos sofrimentos uns dos outros. O que falta muito hoje em dia é participação do sofrimento alheio. A gente precisa participar do sofrimento alheio, ser solidário, ser caridoso, rezar uns pelos outros, perceber que o outro está sofrendo, ter um olhar mais sensível para o sofrimento do outro. A gente perdeu essa sensibilidade, então a gente não consegue mais distinguir aquele que está sofrendo, aquele que está pedindo um socorro em silêncio. A gente tem que desaprender, pedir ao Senhor essa sensibilidade do outro, nem precisar falar para você que está sofrendo. Você olha para a pessoa e já percebe. Você nem precisa perguntar o quê. Mas a sua sensibilidade cristã faz com que você olhe para o outro e o outro nem precisa falar nada. Você já percebe que está precisando de uma palavra, de um abraço. Você já percebe. Isso é sensibilidade cristã. E que às vezes com o tempo a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo. A gente não tem mais essa sensibilidade. A gente não sabe mais. Isso é participar com o Cristo crucificado na cruz. Até chegar a olhar para o Cristo que desceu à mansão dos mortos. Aquele sábado, que daqui a uma semana, sábado que vem, aquele sábado silencioso, ao longo do dia. O Senhor que desceu à mansão dos mortos, morreu. Até a gente chegar à grande festa da vitória da vida sobre a morte, a celebração mais importante para nós, que é a vida nova. É muita catequese em uma semana só, não? Em uma semana só é muita catequese, é muito ensinamento, é muitos acontecimentos. Então a gente pede ao Senhor que nesta celebração bonita que celebramos, da aclamação ao Senhor, não pare na aclamação, mas nos leve à paixão, nos conduza às grandes celebrações, e que cada um pegue para você a catequese que lhe é mais forte, a catequese que você mais precisa. Pegue para você, seja na palavra, seja no gesto, seja nos acontecimentos, seja no rito. Você observando, você pega essa catequese para você e traz para você. É uma semana muito rica para nós, religiosamente e espiritualmente. Que nós possamos aproveitar ao máximo essa semana, com os olhos fixos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio
em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Espírito Santo, iniciando essa semana da Páscoa do Senhor, apresentemos ao Deus e bondade as nossas preces pela Igreja e pela humanidade. A cada intenção, vamos responder todos juntos. Abençoai, Senhor, o vosso povo, juntos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Vinde, Senhor, em socorro de vossa Igreja, para que seja fiel à sua missão, a exemplo do vosso amado Filho, nosso Redentor, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Suscitai, Senhor, em todos nós a generosidade e a partilha concreta através da coleta nacional da solidariedade que iremos realizar hoje no momento do ofertório, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor, a colocar em prática todas as intuições e luzes que esta campanha da Fraternidade 2026 nos apontou, para que a falta de moradia seja superada e as desigualdades sociais desapareçam, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus, Pai de bondade, ouvi as preces que vos apresentamos e viva voz, e acolhei aquelas intenções que trazemos no nosso coração e que vós conhecestes muito bem. Por Cristo nosso Senhor. Vamos realizar então a coleta da campanha da fraternidade. Então o Padre pede a todos a caridade, a solidariedade nesta coleta, que é o nosso gesto concreto desta quaresma. Sejam caridosos nesta coleta. Cantemos o canto do ofertório. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte,
estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Auxilia-te, Senhora, chegada é a hora. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A espada te feria, pois mãe tu és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou os nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana
e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Pedro Luiz, os bispos no mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Queridos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados a participarem do banquete do Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade.
Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição: todo homem é mentiroso, todo homem. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas que quebraste os grilhões da escravidão, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido.
nos átrios da casa do Senhor. Em teu meio, ó cidade de Sião. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade, a tua vontade. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venho a ele ouvir e lhe rendem louvor com cantos e com palmas vir. Coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem, já não se calam e proclamam sem cessar, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. São José, oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora dos Remédios. Se vocês puderem sentar bem rapidinho. Apenas reforçando alguns horários da semana. Então amanhã, segunda, terça e quarta, aqueles que tiverem disponibilidade e condições, vamos celebrar as missas penitenciais às 6 horas da manhã. Segunda, terça e quarta. Quinta-feira nos encontraremos para a celebração da instituição da Eucaristia, a Santa Missa do Lava-Pés, às 19h30. Sexta-feira Santa, iniciaremos às 5 horas da manhã, para juntos rezarmos a Via Sacra, aqui pelas ruas do distrito. Sexta-feira Santa. Às 15 horas, às 3 horas da tarde, nos encontraremos para a celebração da adoração a Santa Cruz, sexta-feira. E à noite, vamos celebrar e acompanhar a procissão do Senhor Morto, na sexta-feira santa, às 19 horas. Tá bom? Via Sacra, adoração a Santa Cruz e a procissão do Senhor Morto. E no sábado de Aleluia, a nossa grande celebração da Vigília Pascal, com a bênção do Fogo Novo, às 19h30. Isso no sábado de Aleluia. Tá bom? Fiquemos atentos. E domingo que vem, domingo de Páscoa, celebraremos. Haverá celebração às 8 horas da manhã, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Barro Preto, às 10 da manhã, na comunidade Imaculada Conceição, no Bragança, e às 18 horas, aqui na Matriz. Fiquem atentos, vocês que têm o hábito de vir à missa aqui na Matriz às 8, não haverá a Santa Missa das 8 horas da manhã, domingo que vem. Vocês que têm o hábito de vir às 8, fiquem atentos, tá bom? Muito bem. Depois estamos aí vendendo as rifas de Páscoa, ainda tem alguns salãozinhos. Quem puder nos ajudar, o sorteio vai ser domingo que vem, na missa de Páscoa, tá bom? Às 18 horas. 5 prêmios aí na rifinha, a R$5. Estamos vendendo por aí, tá bom? E também o almoço já está sendo servido para ajudar aqui nossa paróquia, R$15. Ali na nossa cantina tem o almoço, tem alguns salgados, tem doces, tá bom? Então quem puder nos ajudar, passa ali na nossa cantina que já está vendendo o almoço. Deus foi bom, deu tempo bom, não? Deu tempo muito bom para a gente fazer aí a nossa... O sol é de menos, né? O sol é de menos. Padre, quer agradecer a participação aí de todos nesta manhã. Uma bonita participação de todos nesta manhã. Deus abençoe. E vamos iniciar, já iniciamos então essa semana, e o Padre deseja uma boa Semana Santa para cada um, com muita alegria, com muita espiritualidade e com muita religiosidade. Deus abençoe os ministros que participaram, os coroinhas, acólitos, aqui o Ministério de Música, o Rodrigo, o som, muito obrigado. Nosso diácono, o Anderson,
Deus abençoe todo o povo de Deus, a equipe de liturgia, os leitores e aqueles que nos ajudaram a preparar aqui a Santa Missa. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos receber a bênção final. E com os ramos nas mãos, lá no alto, logo depois que o padre der a bênção final e sair, o Anderson, o diácono, vai passar no meio do povo, aspergindo para aqueles que não tiveram oportunidade de ir lá no Bragança, onde iniciamos a procissão e abençoamos os ramos. Eles vão passar agora aspergindo com a água abençoada também, todos os ramos. O Senhor esteja convosco. Olhai, Senhor, esta família, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofreu o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E que desça sobre cada um de nós aqui reunidos a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, hoje e sempre. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana